Bom dia, galera! Deixa eu mandar pro Thales. Hoje a gente vamos ver como conseguimos fazer live, porque estamos em obra aqui do lado. E aí, gente, o Thales entrou já. Deixa eu chamar então. Vamos ver. Aqui. Deixa eu ver se vai dar tudo certo. Bom dia! Olá, tudo bom? Tudo! Ó, eu quero saber se você tá ouvindo o barulho que tá rolando aqui atrás. Ouço, mas não interfere em nada. Agrega, enfim, sonoridade aí pra fala. Tá tudo tranquilo. Thales, muito obrigada. É um prazer te ter aqui. E é ótimo, né? Você com essa sua trajetória para a gente trazer para os novos artistas. Muito obrigada. É um prazer falar com você. E vamos começar você se apresentando mesmo. Ah, tá bom. Olha, antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo contigo. Na tarde aqui de Portugal, manhã do Brasil, né? Final da manhã. Ótimo, obrigado. Bom, vou começar pelo início de tudo mesmo, assim, né? É que eu comecei cedo, então acho que eu tenho que envolver aqui uns assuntos que correspondem um pouco à minha infância também. Eu sou nascido no interior de São Paulo, sou de Catanduva, noroeste do estado de São Paulo. E ali, talvez seja onde eu experimentei, enfim, o primeiro meio de expressão artística logo cedo, que foi o desenho. Eu desenhava bastante, sabe? Desenhava em carteira de escola, inclusive, muito. E desenhava, também fazia pastas de desenho. Mas tinha um tipo de desenho que eu comecei a me recordar agora na pandemia, né? Acho que geral fez esse exercício, né, de memória. E eu me recordei que o esquema que eu fazia quando era criança era quase de stop motion. Eu tinha um desejo, quando criança, de que o meu desenho fosse transmitido na televisão, no cinema. Então eu criava vários desenhos em sequência, sabe? E essa acho que foi a minha primeira forma de expressão. A questão é que o tipo de desenho que eu fazia logo cedo era um desenho muito insolente no teor. Eu não tinha técnica nenhuma, era tudo muito genuíno, o modo como eu desenhava, mas eu lembro que eu procurei até, assim, na época, fazer curso de desenho e tal, mas não fiz. Não tive incentivo para isso. Acho que justamente por conta do teor dos desenhos que eu fazia. Então, eu com 11 anos comecei a fazer teatro. Aí fiz teatro amador no interior de São Paulo. E aí ali eu fiquei ensaiando uma mesma peça durante um ano e meio. E a gente nunca estreou essa peça. Então, e não tinha nem data de previsão. Era uma delícia o encontro, o processo, eu adorava, mas não tinha previsão nenhuma, sabe? Para para uma estreia. Então, eu desisti do teatro naquele instante, mas eu era muito novo, né? Como eu disse, eu comecei com 11 anos. E aí meu pai morava em São Paulo, trabalhava lá, na capital, e me chamou para morar com ele nesse período e eu aceitei, achei aquilo maravilhoso. E fui morar na capital, então, isso 96, né? 1996. E aí, como eu fui nesse período, era um período assim de é, ascensão do techno na cidade, e ao mesmo tempo eu tava deslumbrado, sabe? Por morar numa megalópole como São Paulo. Então eu abandonei mesmo assim o teatro e meu interesse por praticar arte. Embora eu estivesse muito atento, ainda que eu fosse novo, a esses movimentos todos que estavam acontecendo, sabe? Que não eram de contracultura, mas eram um comportamento de moda mesmo, né? Muito pertencente ao universo da moda. E eu gostava, me interessava, aquilo me fascinava muito. Então estava atento à cena toda, techno e os ambientes todos desse circuito da moda. Quando eu voltei, aí depois disso eu voltei a morar no interior. E aí meu refúgio foi fazer arte de novo. E eu comecei a fazer teatro outra vez, mas aí sim a gente estreava as peças.
E eu tinha dois grupos ali que eu participava. Um era um pouco mais convencional no modo de fazer a arte cênica, assim, e o outro era bem experimental. Era um grupo de dança-teatro e era um grupo bem interessante, assim. Ali eu ouvi falar de Pina Bausch, ali eu ouvi falar de Ian Fabre, eu fui conhecendo e tendo umas referências que extrapolavam um pouco o modo convencional de se fazer teatro, né? E eu era muito novo ainda, então tudo isso para mim era assim fascinante. E depois disso, eu fui percebendo que meus interesses eram múltiplos. Eu me interessava por figurino, me interessava por cenário, arriscava fazer sonoplastia de espetáculo, enfim, tudo isso e muito novo ainda. Aí eu peguei um trabalho que eu aceitei, eu estava no terceiro colegial, eu era um garoto, e era para fazer desenho de figurino e cenário para a prefeitura de Catanduva, para uns espetáculos da prefeitura. Eram 5 espetáculos, era muita coisa, mas eu fazia com entusiasmo que eu não me sentia trabalhando, sabe? Mas foi meu primeiro salário, assim, né? O primeiro cachê que eu tive de trabalho. E aquilo me fascinou muito, então eu quis me mudar para o Rio de Janeiro para fazer, enfim, me especializar, fazer minha formação, buscar minha profissionalização, né? E aí eu fiz o FRJ e fui fazer direção teatral. Eu, na época, estava em dúvida se fazia indumentária e cenografia, mas fiz direção teatral na UFRJ. E aí foi nesse tempo aí da UFRJ que eu fui descobrindo a performance. E ali, acho que foi muito importante eu estar nesse universo das artes cênicas para entender, sabe, esse meu encontro com a performance. Que inicialmente eu não sabia nem nome, eu falava que chamava de expressão corporal, eu não sabia dar um nome para isso. E como eu tinha aula com a Eleonora Fabião na UFRJ, que é uma referência não só nacional, e é uma pessoa muito generosa também, então ela me levou informação de que o que eu fazia era performance. Claro, precisava lapidar aquilo, compreender melhor o gênero, para fazer melhor, inclusive, né? Então, aí meu interesse por performance começa ali, na UFRJ. Bom, acho que eu até falei bastante dessa origem aí. Falou. Não, então, é muito engraçado quando eu falo com o pessoal ou de teatro ou de dança, porque eu sou formada em Graham, né? Sou formada E eu, por muito tempo, dei direção corporal para atores. Olha só. Esse universo é muito engraçado você falar do stop motion, porque você tem trabalhos, né, que são quase como se fosse um stop motion de Sim. performance, né? Então é muito legal rever isso tudo e pensar, nossa, eu comecei assim, né? Eu tinha esse interesse já. E, Eu e acho que eu assimilei isso quando eu comecei a fazer esses trabalhos, que eu me lembrei que eu fazia stop motion quando era criança. É, gente, até sumi aqui. Tem umas perguntas aqui, mas eu tenho mais outras perguntas. Como é que você achava? Eu entendi que o início todo é o teatro. E aí, quando você começa a fazer performance, qual era a sua expectativa, assim, da arte? Você imaginava trabalhar com arte contemporânea? Como é que foi isso? Nossa, transitei muito, porque no início, como eu fazia, né, eu tava na área do teatro, e o iniciozinho mesmo, no início eu queria ser ator de teatro e de cinema, até mais de teatro, gostava muito do ao vivo, e da tensão, aquele medo, sabe? Eu gostava. E da adrenalina mesmo que o teatro dá, né? E aí eu, de repente, fui me interessando por muitas outras coisas, tipo figurino, cenário e tal. Então eu me projetava sendo ator, mas logo que eu me desiludia ou me desinteressava, eu começava a vislumbrar coisas e trajetórias futuras, sendo figurinista, sendo cenógrafo, sendo diretor de teatro. Então eu acho que sempre eu fui transitando, assim, sabe? Nessa projeção que eu fazia de mim pro futuro. E até num dado momento, assim, quando eu estava morando no Rio, eu estava trabalhando
mesmo assim, fazendo adereço de cena para musical e fiquei trabalhando um ano com o Miguel Falabella no musical no teatro, como que chama aquele teatro no centro? Carlos Gomes. Fiquei ali um ano no Carlos Gomes e aí foi muito legal a experiência. Mas assim, eu perco o interesse também rápido, sabe? Eu mudo muito rápido, assim, meu interesse. Embora uma coisa complemente a outra. E eu acho que esse meu interesse por outra coisa e outro caminho é parte desse trajeto que eu preciso cumprir, sabe? Então, acho que eu tô sempre entusiasmado por isso, porque eu tô sempre me projetando para um futuro novo, diferente do anterior. Você acha que seu trabalho tem muito dessa coisa teatral? Acho que sim, tem. Porque eu acho bem dramático o tipo de construção que eu faço, mesmo visual, sempre tem um drama, sabe? Apesar de eu buscar síntese na forma, eu sempre busco uma síntese. Mas essa síntese, ela é um vestuário, e eu próprio nomeio isso como indumento. Chamo de indumento performativo. Então, indumento é uma coisa tão condizente às artes cênicas, né? Acho que sim, é bem cênico. E pensando nesses indumentos, tem um certo humor também no seu trabalho, né? Eu não sei se você fala diretamente desse humor. Engraçado que essa semana, na verdade, eu peguei trabalhos bem que vocês trabalham o humor de formas diferentes. Eu não sei se você faz isso propositalmente ou se é uma coisa que você reflete e pensa também que faz parte. Ah, acho que sim, acho que faz. O humor ele tá presente mesmo no meu trabalho de modo geral, assim. Pode ter uma coisa ou outra, às vezes que eu faço assim tão sério, a ponto de eu nem levar de eu nem levar o trabalho tão a sério depois, sabe? Meus trabalhos que têm humor, eu tenho mais amor a esses trabalhos do que os que eu não coloco esse humor presente. Mas eu acho que esse jogo do humor, ele tá presente por conta da ironia. Às Sim. vezes é o título que eu uso, que complementa o signo do trabalho. Mas sim, porque eu proponho também ações de performance muito patéticas às vezes. E, claro, as pessoas, eu, no geral, vendo reações das pessoas quando observam o meu trabalho, em geral, elas, no mínimo, esboçam um sorriso, sabe? Ou riso, assim, no mínimo isso. Eu dificilmente vejo alguém, assim, comovido, que saiu chorando. Eu não me lembro, eu não sei dizer. É engraçado isso, porque eu falava muito isso na época da dança, quando a gente via alguém rindo de dança, rindo de performance, porque geralmente performance é o. Geralmente não, existem várias formas, mas a performance as pessoas ficam mais concentradas. Quando o outro ri, é uma reação inusitada, né? Parece que aquilo entra de uma forma diferente, né? E ele É, se vê ali também, né? Quando você assiste essa o situação. que, o que tá passando pela cabeça de quem ri, né? É uma É, preocupação, né, que a gente tem, né? Porque pode ser um riso do tipo, tá achando aquilo horrível, ridículo, não é? Pode ser isso. Então, é uma preocupação, né, que gera. E você acha que você teve decisões assim que tomaram rumo da sua carreira? Você acha... É sempre fluido, eu sei que um trabalho leva ao outro, mas assim, algumas decisões que você parou e falou assim, não, isso aqui, eu tô pensando nisso aqui, eu tô pensando naquilo ali. Quais decisões você acha que você tomou que tipo. Acho que sim, olha, no início, logo como era uma coisa muito experimental, quando eu morava, era um adolescente no interior de São Paulo, a primeira decisão que eu tomei ali foi buscar formação acadêmica para me profissionalizar e legitimar o que eu fazia, né? Então, essa acho que foi uma decisão muito importante, a formação. E na área que poderia abranger o máximo de coisas que eu fazia, que era a direção teatral na época, porque eu já me interessava por figurino, cenário, som, luz, tudo, né? Contra-regragem, eu gostava de tudo. E a direção teatral resumiria todo esse conjunto. E aí, quando eu comecei a fazer performance dentro da direção teatral, embora eu tivesse trabalhando ali no figurino com
né, com Fala Bela, fazendo depois trabalho de assistência de direção, estava numa equipe de direção na Funarte com Antônia Bojanra também. Ali eu comecei a entender que caminho que eu vou tomar. E eu estava inserido no circuito do teatro e na época, inclusive, eu ia fazer um ciclo de dramaturgia do CPT com Antunes Filho em São Paulo, então era decisivo o momento. Ou eu faria isso, ou viria para Portugal para fazer mestrado na área de artes visuais. E aí era em teoria e crítica da arte. Bom, ali, assim, era uma coisa ou outra, né? Eu abandonei o circuito em São Paulo e vim para o Porto para fazer o mestrado que eu desejava. Isso porque eu estava mais disposto a explorar trabalhos autorais meus. Então, também foi um momento crucial, assim, de decisão, né? Tipo, meu caminho vai por aqui agora. E aí eu comecei a fazer, então, o mestrado e ali eu fui me direcionando para a prática de performance. E aí, na prática, eu percebi depois, isso no início eu experimentava muitas maneiras, né, de me expressar e de criar alguma materialização estética, enfim. E depois eu comecei a perceber um caminho, assim mesmo, de específico. Pensar, não, meu trabalho é coerente se eu seguir fazendo tal coisa e não outra. Então, o indumento foi uma escolha, porque não, primeiro assim, me vinha muito intuitivamente sempre essa ideia de pensar em indumento, mas depois eu percebi que faz todo sentido. Eu desdobrar isso ao máximo até esgotar. Pode ser que num momento isso se esgote, mas é uma escolha. Porque o indumento, na verdade, ele não é também só uma performance, ele entra numa coisa de relacional, né? Sim, Trabalho relacional. E assim, eu não sei se você é sempre com você ou a pessoa pode estar em outro ambiente, duas pessoas sem ser uma ser você, né? olha, é mais uma decisão que aconteceu no caminho, porque no início, no início eu criava a performance e o objeto atendia à performance, esse objeto, né, indumento, vestuário ou adorno e, enfim, ele era para atender à performance. Mas depois eu fui percebendo que, claro, o objeto em si já tinha um signo tão coeso como o da ação ao vivo. Então ele poderia estar exposto, né? Independentemente da performance. E aí eu comecei a perceber que outros corpos poderiam ativar o trabalho. Então aí ele passa a ser um indumento performativo que é, na verdade, um objeto interativo. Eu dei um nome outro, mas é o objeto interativo. E retoma esses clássicos, né? As tradições brasileiras de arte, claro, estão aí presentes, né? E eu ia te perguntar isso, porque. E aí é no mestrado que você entra na prática de curadoria também. Porque você também faz. Foi muito na verdade, conciliação da teoria e prática. Como aqui, isso é uma parceria, assim, até do meu casamento com a Hilda, sabe? Porque quando a gente se uniu na nossa. A gente já se uniu com uma intensidade absurda. Eu antes falava que eu não queria me relacionar com quem eu trabalhasse, mas na verdade eu comecei eu integrei tudo isso, né? Eu comecei a trabalhar com quem eu estava me relacionando, então foi o caminho contrário. Mas funcionou, funciona muito bem, a gente trabalha muito bem assim em parceria. E aí quando a gente estava nesse esquema assim de criação em casa, pensando projetos, o dia inteiro a gente discute coisas, fala sobre trabalho, porque também é isso, é prazeroso para nós dois isso. Então a gente conciliava muito essa ideia de ter uma revista. Porque a gente começou a pensar em ter uma revista. Porque a gente, ao fazer a pesquisa acadêmica e tentar fazer a publicação de certos artigos, a gente tinha uma limitação.
e percebi uma limitação existente em revistas de arte, que era um formatinho que tinha que ser cumprido, e eu acho que isso tolia a criatividade de quem, é, enfim, produz a escrita. Então a gente resolveu fazer uma revista própria de performance, chamada Performatos, e ali a gente, enfim, agregava todos os nossos interesses. Então, vinham os artigos que a gente estivesse lendo, interessado, textos que não estavam ainda traduzidos para o português, a gente disponibilizava. Era, claro, um trabalho assim, generoso da nossa parte de disponibilizar para as pessoas, mas também era um modo da gente se obrigar, sabe, a estar sempre em pesquisa, né? Sempre pesquisando. Aí, por meio da revista, é que a gente começou a criar, então, eventos de performance, pensar tudo desdobrado a partir da revista. Coleção de obra de arte. E aí, quando a gente fez o primeiro evento de performance, foi justamente para expor a coleção. Mas como tinha muito trabalho de foto performance, vídeo performance, a gente acabou pensando realmente em fazer um evento de performance que fosse mais amplo e que incorporasse, fosse um evento de performance não cênico, né? Mais adequado às artes visuais. Então foi bem interessante, assim, o encontro com a curadoria foi assim. E de repente a gente estava produzindo esses eventos, aí começam a surgir uns convites por conta do evento. Ah, olha, pode fazer minha curadoria aqui, enfim, de uma individual, depois de uma coletiva. E aqui em Portugal foi engraçado. Eu sempre passo os contatinhos, eu sempre indico para os amigos, assim. E muitos amigos meus, artistas que eu confiava e gostava do trabalho, indicavam o mesmo espaço aqui de Portugal, que é um espaço muito acolhedor. E aí esse espaço estava recebendo e-mails de várias pessoas sempre citando meu nome. Então o espaço me ligou para falar sobre isso e me ofereceu. Você não quer fazer uma curadoria e Ah, reunir esses artistas fazendo uma coletiva? Então a curadoria aqui começou assim, sabe? Foi um convite. E aí eu me empolguei, porque sempre tem um tema, né, um recorte curatorial que a gente tem que fazer, enfim, um assunto, né, para reunir aquelas pessoas todas. E aí eu passei a me interessar também pela curadoria, nesse sentido. Então, realmente, assim, posso dizer que sou artista e pesquisador transdisciplinar mesmo. Assim. que é um trabalho relacional também, né, a curadoria. É, é. Não deixa de ser. Calma aí, que tem pergunta aqui, então eu Tá. vou fazer perguntas e aí depois a gente volta, porque senão eu perco. Thales, o quanto você acha que essa formação acadêmica pode podar o processo de formação artística? Houve algum momento em que você sentiu podado, cortado criativo nesse ambiente? Corte criativa nesse ambiente? Sim, não, pergunta boa essa, porque eu quando comecei a fazer o mestrado, que era teórico, eu me libertei. Foi quando eu encontrei de fato a performance como meio de expressão principal, mas era uma teoria me dando suporte. Isso me ajudou muito. Quando eu fiz o doutorado, que era mais prático, apesar de ter essa possibilidade da prática, eu tinha que justificar meu trabalho por meio de uma teoria muito formatada do molde acadêmico de um Uhum. doutorado. Então, sim, ali eu acho que, olha, imagina, eu me propus a criar 9 trabalhos dentro do doutorado, que eu considero de fato trabalhos meus hoje, sim, são 3 desses 9. Então, realmente, assim, e foi o momento que eu menos produzi, que é um tempo que corresponde entre 2010 e 2000, é um recorte aí de 2010 a 2013. Foi o período que eu menos produzi trabalhos autorais. Produzi muita escrita, foi bom por isso, claro. E foi um período também de reclusão para estudo, mas para prática, de fato, eu fiquei tolhido um pouco, sim. São outras experimentações, né, que vão dar. É por isso que a gente, assim,
nessa época ela serviu para alguma coisa que depois você vai usar na prática e depois, mas entendo isso. Sem sombra de dúvidas. Aí eu acho que também cabe a gente fazer essa avaliação. É um mergulho, né? Uma imersão que você vai fazer para resolver conceitos também que você vai lidar no futuro na prática. E hoje eu falo de coisas que às vezes assim saem, né? E correspondem a essa pesquisa entre 2010 e 2013. Principalmente no que diz respeito a ritual, que foi onde, na época, estava assim, totalmente envolvido de novo com a arte ao vivo. Então, foi o período que eu mais estudei isso, assim, na vida. Então foi bom, claro que é bom, mas pode acontecer esse efeito mesmo, da gente ficar sem conseguir realizar coisas. Pois é, você foi para aí para fazer o mestrado e doutorado, mas você ficou. Na verdade, você mora em. Eu não sei, essa pandemia você ficou em Portugal, né? Tô aqui até hoje, tô preso em Portugal. Mas você vive entre Rio e Portugal, né? Entre eu São trabalho Paulo. mais em São Paulo, é porque eu fiz o FRJ, né? Eu falei disso. São Paulo e Portugal. Como é que é isso? Porque você tem galeria aqui em São Paulo, você mora em Portugal. Como é que é essa transição aí? Ai, olha, se não tivesse a pandemia, era a vida que eu tava amando ter, juro. Era minha vida ideal, assim. Eu tava muito feliz fazendo o estilo de vida ser desse modo, assim, de passar um mês da minha casa no Porto, depois outro no Brasil, e tava, assim, fazendo contatos em outros países também, né? Então, eu viajava muito, muito, muito. E tava uma delícia viver isso, conhecer gente, contextos novos, mas tive que me adaptar, né? Claro, e tudo bem. Mas eu adoro essa vida de viver no Brasil e Portugal, porque assim, não dá tempo de sentir saudade de nenhum lugar nem outro. Eu tô sempre com as pessoas que eu, né, tenho relações profundas assim, de afeto, e tô sempre com elas. Inclusive nos trabalhos artísticos, eu sempre conto com amigos, eu convoco amigos para participarem nesses trabalhos, ou familiares. Então, isso me ajudava demais. Agora, realmente, que eu estou preso em Portugal aqui, né, nesse período, tem trabalhos que eu poderia realizar agora, assim, depois de setembro, né, que eu espero que a coisa esteja aqui mais resolvida, mas eu não vou poder, porque eram ações que eu ativava com a minha irmã que está no Brasil. E antes eu faria isso acontecer, sabe? Era muito mais prático. Então, eu adoro essa vida de estar dividido nos dois territórios. E isso me obriga a refletir sobre muitas questões, inclusive sobre processo colonial, enfim. Tudo isso eu experiencio na prática. E essa experiência prática me obriga a me informar para me defender. Então, acho que isso é muito, muito valioso. E é engraçado, né, que você trabalha com essa arte relacional e com dois países, né? Óbvio que você viaja o resto dos países também, mas com dois países que têm uma relação pela língua e outros tipos de relações também, né? Essa territorialização do trabalho, né? Que na verdade ele pode tanto estar no Brasil, Portugal, pode estar na Europa. Eu gosto muito de arte relacional porque eu acho que fala muito com todo mundo, sabe? Uhum. Minha opinião, mas eu ia te perguntar, antes de a gente falar da pandemia, sobre você foi convidado para fazer uma exposição. Foi uma performance, né? Isso, que eu ativei. é, Você está falando de Pelo, 2017. pelo Hans Urk, exatamente. Isso, é. Isso. E conta pra gente como é que foi esse convite, como é que se deu o convite, como é que foi, o que você sentiu, como é que foi? Ai, Então, foi. Não, eu amei, porque houve aí uma série de confirmações. Eu não vou nem chamar de coincidências, assim, mas são confirmações. Porque eu estava já interessado em trabalhar com indumentos, enfim, figurinos, né? E tecidos, então, já estavam presentes no meu trabalho.
E aí, de repente, eu fui apresentar um trabalho aqui, foi num espaço chamado Maus Hábitos, e apresentei uma ação ao vivo, em fevereiro de 2017, que consistia em executar poses em plintos, né, em bases para escultura. Eu usei três bases e retomava um trabalho assim, clássico do Bruce McLean, que é de 71, chamado Pose Work for Plinths. Então, fazia essas poses diversas por 2 horas. E aí, quando eu fiz esse trabalho, eu acho que foi exatamente esse trabalho que fez com que a pessoa que estava responsável pela organização do evento, da Do It, né, da exposição aqui no Porto, visse e percebesse, essa pessoa vai ser capaz de ativar o trabalho do Erwin Wurm. Então, aí eu ativei esse trabalho e foi incrível, assim, foi uma experiência é, que me influenciou muito, porque num trabalho seguinte, assim, posterior a essa experiência vivida, eu comento esse trabalho, assim, visivelmente, porque eu fui fazer uma viagem com a minha irmã, que eu nasci no dia do aniversário dessa minha irmã do meio. Então a gente sempre brincou sempre houve uma brincadeira de que nós éramos gêmeos. E signos gêmeos, são muitas confirmações dessa conexão nossa. E aí eu criei um look que me conectava ao corpo dela. Mas esse look era elástico, então, claro, assim, visualmente, está presente, de certo modo, esse trabalho do Erwin Wurm. Então foi uma experiência, assim, transformadora nesse sentido e que trouxe só referenciais, sabe? Foi incrível, foi muito bom. Ó, estão perguntando. Manda, manda. Geminiana, estão perguntando se precisa ser famoso para conseguir uma curadoria com você. Ai, não, não, de maneira alguma. Eu sou de agregar pessoas que eu me relaciono, assim, estou interessado em conhecer pessoas, sou sempre aberto, não tem nada disso, não. É só observar lá meu time sempre de artistas. Eu tenho várias pessoas, das famosas e consagradas às que estão começando. E o bom disso, né, que as pessoas a gente vai mudando, até geracionalmente, né, um ensina o outro e um rouba do outro de alguma forma É, se adapta, né? E vamos lá. Eu ia perguntar da exposição de. Tem outras perguntas aqui. Eu quero perguntar da exposição da quarentena. E você acha que, assim, como você se deu esse seu posicionamento de arte relacional, de performance e tudo, como é que você acha que você se posicionou no meio da arte e como foram as consequências desse posicionamento? O que, que você acha que teve. se fala de posicionamento, assim, até político. Sim, sim, sim. Tá. Eu nunca fui de me esquivar, sabe? Eu sempre acho que fui bem franco, assim, no argumento que eu tenho para o trabalho. Acho que eu sempre fui super franco nesse sentido. E então, claro, assim, acho que ali eu já determino, né, com quem vai abrir portas para mim e quem vai fechar. Então, nesse sentido, com certeza, eu devo ter perdido muitas oportunidades, mas ganhei outras que eram muito mais sólidas, né? Relações muito mais sólidas. Que faziam mais sentido para você, para o seu Muito trabalho. mais, é. Não, e também porque há essa identificação mesmo né, pelo posicionamento. Já aconteceu de ter censura de trabalho e eu, enfim, não fazer assim o que um curador de repente pede, sabe? De falar, olha, adapta isso, muda tal coisa. Eu tenho um trabalho chamado Rebanho, que consiste num banho em frente a uma igreja, que é aqui do Porto. Mas o banho ele acontece todo comedido. As pessoas se lavam por debaixo do indumento, por debaixo da roupa. Então não tem nudez, mas a gente revela com isso também essa castidade relacionada a uma religião, né? Principalmente a cristã.
Então, quando esse trabalho ia ser exposto numa Bienal na Rússia, o curador falou: olha, aqui esse trabalho pode ter problema. E aí começou a me sugerir coisas assim estranhas que eram do tipo para eu fazer trabalho com futebol, temas assim bem clichês do Brasil, sabe? Aham. E eu achei isso tudo muito estranho. Eu poderia simplesmente ceder pelo glamour de expor na Rússia, numa Bienal, mas eu preferi ser, sabe, honesto comigo mesmo e com a minha prática, então neguei. É, muito legal. Perdi a Eu, oportunidade ainda. não, eu falo muito, mas não é perder uma oportunidade, talvez, assim, é o que o seu trabalho defende, né? E o que te Sim, torna mais forte no seu trabalho, né? A gente fala muito dessas negociações artísticas que a gente tem que fazer, né? Algumas, tipo, o MoMA te chama para fazer alguma coisa. Aí você fala assim, o trabalho é assim, o MoMA fala, mas aqui no MoMA a gente não pode fazer isso. Você fala, pô, mas é o MoMA, será que o trabalho... Tem muitas aham, e às vezes a gente vê que pode ser, né? Que a gente pode ceder, mas é. algumas podem, né? Então, se posicionar dessa forma. Não é que tem, eu falei de consequências, né? Mas eu acho que é muito mais da força que você sabe que o trabalho tem, da potência do trabalho, né? A gente saber a potência do trabalho. E talvez a consequência seja essa, né? A de compreender mesmo que o trabalho, e isso na verdade fortalece o teu argumento sobre o teu trabalho, né? Exatamente. Deixa coerente. Com certeza. Aqui, vamos lá. Me chama a atenção a duplicação da imagem no espelho do sapato do corpo. Tá bom. Ah, mas Eu não sei qual é. Vamos lá. Então, existe uma questão com a duplicação? Sim, ele é gêmeos, né? Ele é gêmeos. não, olha, é isso, mas não era consciente. Depois eu fui ganhando consciência dessas coisas. Eu não tinha consciência no início. Mas assim, acho que o principal motivo que me faz conectar pessoas, corpos, é o de colocar pessoas em convívio. Então, sempre eu fiquei pensando nessa história de conviver com. Normalmente eu fazia com pessoas, né, que eu tenho uma relação de afeto. Então, faço com a Hilda, faço com a minha irmã, ou convoco amigos para ocuparem um mesmo indumento que permite, sei lá, convívio entre 5 pessoas. E aí depois eu passo a abrir para público, né, participante também. E onde eu também convivo com essas pessoas. E isso eu acho que acaba sendo uma analogia do viver em sociedade, né? Do viver numa democracia. Então, vou ter que conviver e lidar com a minha diferença naquela ação, né? Naquela experiência. O meu interesse inicial era esse. E esse duplo gerado no espelho, esse híbrido de corpos, porque eram espelhos de dupla face que eu usava, é, foi tudo muito intuitivo, isso. Ele foi ocorrendo de um modo muito intuitivo, porque antes não tinha nem indumento nem objeto. Eu fazia beijos de duração longa. Então era beijo mesmo, boca a boca, e isso acontecia por 30 minutos, depois por 1 hora. Eu ia ampliando esse tempo de permanência, né? E convívio entre essas pessoas. E depois de um tempo eu comecei a alucinar mesmo a imagem e criar esses corpos que eu adoro. A Poliana Quintela, ela me deu um tema há um tempo, que é o delírio, né? Ela falou de corpos delirantes. E eu amei isso, porque eu acho que sim, ele é uma alucinação que eu passei a fazer mesmo da imagem concreta do corpo, né? Comecei a propor corpos mais estranhos, sabe? Não convencionais, através dessa união. Então, Eu gostei desse tema também, corpos delirantes. adoro, adoro. Então, é essa duplicação. Legal. É. Vamos lá. Foto performance dá mais retorno que atuar em peça de teatro. Acho que sim, explico. Olha, a diferença, o que me afastou muito do teatro, eu acho que é a relação hierárquica existente no teatro. O processo eu amava, a minha relação igualitária com outras atrizes e atores, isso eu amava,
e o processo é sempre delicioso. É todo dia um encontro, né, com uma galera, né, incrível, é só positivo. E a relação chata que eu achava que existia no teatro era essa, da figura, da direção, que é, assim, estipulava o que os atores e atrizes tinham que fazer e encaravam esses atores e atrizes como elementos, assim como ver o cenário, ver a atriz, o ator, a luz, é a mesma coisa, sabe? E eu me via muito nesse lugar de ser elemento. E na performance eu consigo conciliar dois desejos que eu tinha: o de dirigir e o de ser intérprete, de estar na ação, né? E na performance eu acho que eu concilio tudo isso. O de pensar figurino, pensar cenografia, o espaço, enfim, eu me realizo mais. E também eu sou ou sozinho, ou tenho alguém que faz comigo, são configurações mais simples, exigem menos produção, menos dinheiro envolvido, e isso dá mais liberdade. E aumenta o cachê, porque o cachê do. É verdade. O projeto tem um custo, né, menor, você consegue dividir muito melhor isso. Muito bom. Deixa eu perguntar aqui. Ó, mestrado gera traumas e pós-doutorado coma? Eu adoro, gente. Olha, o meu mestrado, ele foi super prazeroso. Eu realmente tive prazer em fazer a pesquisa e me lembro de dar vazão a esses conselhos, assim. Quando a pessoa falava, ai, que pesado, não sei o quê. E tem uma figura, uma artista carioca, ela sempre me falava umas coisas muito boas. Talvez ela nem se lembre que tenha me dito, mas são ótimas. Que foi a Suzana Queiroga. Ela, quando, por exemplo... Ah, ela tá aqui online? Eu não... Não, Ah, acho que ela passou, ela estava online, mas ela tá. tem legal, né? Tá aqui, tá tipo eu, assim, Portugal, Brasil também. Mas a Suzana me falou uma coisa, assim, que era, por exemplo, para eu falar só o que eu quisesse falar. Ah, ela tá aí, ó, veio um coração. E ela me falou coisas que eu acho tão preciosas, sabe? E era isso também, fazer com prazer, né? Fazer a pesquisa, esse projeto de doutorado ou de mestrado, ele tem que dar prazer, né? Não pode ser uma tortura. Então, realmente, eu fui tentando encontrar o que me dá prazer. Eu vou agradar meu orientador? Talvez não. Minha nota vai ser muito maravilhosa? Talvez não. Mas é o que está me realizando e me dando prazer. Então, eu comecei a buscar isso. Mas eu falo isso, só que no doutorado teve coisa assim que realmente eu sofri um pouco. E O doutorado, eu gosto, eu não fiz doutorado, né? Mas eu acho que o mestrado, ele, de muitas formas, quando você faz mestrado para arte, é uma forma de você se aprofundar teoricamente no seu trabalho também. sim, isso. Coisas que você geralmente pratica por exatamente intuitivamente, você consegue olhar e ter um respiro também, olhar um pouco, olha, quando eu estava fazendo isso, talvez eu estivesse fazendo isso, não, e relações que você nem sabia, fundamentação de trabalho, né? Eu acho que isso é É. importante para o artista, até quando a gente vai falar do trabalho, e a gente saber o que a gente está falando, né? Tentar Uhum. comentar. Ainda que seja justificar esse processo intuitivo, Sim, né? exatamente. Mas ele vai te dar uma base, né? Você vai buscar essa base para argumentar a própria prática. Isso eu acho que é muito, muito bom na formação acadêmica. Acho que é interessante buscar assim. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Suzana, beijo, obrigada por estar aqui também. Ó, como você vê a perspectiva artística autoral num contexto de pandemia, principalmente no Brasil? Então, fala da sua exposição durante a pandemia. Nossa, eu vou ter que responder essa a partir da minha própria experiência, porque é uma pergunta bem difícil, né, de responder, bem complexa. Mas na minha experiência, bom, ou eu enlouqueço, foi bem isso, né? O início, a gente não tinha nem vacina pensada ainda, né? Então, no início, a primeira coisa assim que me ocorreu foi fazer um mergulho, tentar entender meus processos. Eu viajava no meu próprio portfólio, assim, tentando criar coesão, que caminho eu devo tomar agora.
E o primeiro que me ocorreu foi o de ter mais consciência mesmo da nossa interdependência social, ecológica. Acho que isso passou pela cabeça de muita gente, né? Mas isso na prática. Então, tá, eu vou criar um trabalho, ele vai afetar como o meio ambiente? Ele vai afetar como as pessoas? Então, é sempre ter essa preocupação ética. Eu acho que eu nunca me preocupei tanto com a ética como eu me preocupei a partir da pandemia. E na resolução, né, do trabalho, eu percebo que o caminho que eu fui tomando foi o de fazer um trajeto assim, que transformasse o corpo em imagem muito gráfica, assim, né? Então, o corpo, eu já fazia isso no espaço com performance, através de cores muito contrastantes, ambiente branco e, né, uma composição toda preta ou vermelha, e isso eu já estava fazendo. Mas quando fui exercitando vídeo, aí claro, eu fui recorrer mais a vídeo, a fotografia. E no vídeo eu fui percebendo que essa imagem que eu produzia, que era muito gráfica, ela foi se tornando ideograma quase. E os corpos eles estavam virando ideograma. E aí eu pensei, cara, isso está querendo dizer algo. Por que que eu cheguei aqui, né? E aí na conjuntura assim toda, eu refleti muito sobre algo que é basilar, assim, que é da formação lá da nossa alfabetização. E aí pensei no falo-logocentrismo, sabe? É como que a nossa formação, né? Enfim, a nossa alfabetização, ela já impõe um pensamento sobre os corpos, né? Ela já faz você entender pessoas, coisas, a partir também de gênero, né, atribui gênero masculino, feminino. E então esses trabalhos eu comecei a perceber isso também, a presença dessa reflexão. Então comecei a criar luminosos que remetessem a propagandas que também comunicam, também impõem né, esses modos de entender corpos. E esses corpos que eu já vinha trabalhando, eles foram se tornando primeiro essas imagens muito bidimensionais. Dali a pouco eu estava pensando, nossa, eu posso realmente assim imprimir e olhar num papel que esse corpo que está aqui, né, na impressão é o mesmo que eu produzi ali na tela. É possível estar aqui, assim. Então, quando eu comecei a pensar no corpo voltando a ser papel, porque ele vem desse lugar bidimensional, né, que orienta a gente, seja do outdoor, da revista, de moda, enfim, aí a moda de novo, né, mas ele orienta, é esse corpo bidimensional que orienta os nossos corpos, né. E aí eu comecei a pensar nessa questão do delírio aí, que eu acho que quem matou a charada ao dizer foi a Poliana Quintela. Ela me disse isso, corpo delirante. E quando eu estava delirando, já nos papéis, fazendo papel machê, e produzindo através de papel machê, corpos bizarros, assim, sabe? Contorções de pernas que não são pernas, enfim, são fálicas, são pernas que se assemelham a cobras. Tudo isso veio na pandemia, esse exercício. E não fiz ao vivo quase nada, né? Porque foi impossível. Então fui para outro caminho, mas que responde muito bem assim ao que eu estava fazendo. Então você acha que a pandemia foi esse mergulho, né, no seu trabalho? Engraçado isso, né? Porque eu estava ontem conversando com uma artista e ela falou assim: "Ah, eu não fui nada produtiva na pandemia". Eu falei: "Mas produtiva como?". Ela falou assim: "Eu não produzi trabalhos novos". Eu falei: "Mas porque essa artista vai fazer agora uma exposição". Eu falei: "Mas como assim você não fez trabalhos novos?". Não, eu entrei no meu trabalho e fiz uma variação dele. Eu falei assim, mas a pandemia foi exatamente para aí, quer dizer, para algumas pessoas, né? Para você entrar no seu próprio trabalho e entender o que é aquilo, o que você quer falar agora a partir daquilo. Então, eu acho que isso foi muito bom, assim, artisticamente, eu acho que é quase como se tivesse uma residência. Sim, é. A gente ainda que tem assim, né, possibilidade, oportunidade, né? Claro, para
eu aproveitei disso, entendi meus privilégios e reconheci e percebi, meu caminho é esse, não é o de enlouquecer e tampouco de lamentar. Então, eu optei por mergulhar em mim. E aí, realmente, eu fui descobrindo coisas assim, anteriores, como eu disse, né? O stop motion. Eu produzi depois um vídeo em stop motion, a partir de frames, sabe? De performances que eu realizei com outras pessoas que eu acionei através da web. E a gente fez trabalhos assim super onde eu podia reunir pessoas, sabe? Agregar de novo, né? Aglomerar sem aglomerar, sabe? Eu gosto muito da performance, né? Que eu falo que vocês parecem uma trupe de teatro mesmo, ou de circo, né? Que vocês não fazem nada sozinhos, tudo vocês chamam uma. Natália tá aí presente, tomando um beijo para ela. Vocês colocam gente em tudo. E aí, eu acho que quando entende, eu vi que muita gente da performance fez isso durante a pandemia, em que como podemos estar juntos digitalmente ou de outras formas, né? Sim, E como isso foi, assim, rico para cada artista, né? Para você olhar para o outro, olhar de outra forma, olhar quando você está na sua casa, que é mais íntimo, que é diferente. A Suzana está falando, ó, me parece que você fez uma bela inflexão no seu processo com as limitações da pandemia. foi. Olha, imagina que só na pandemia eu me lembrei, assim, eu percebi que a principal influência para mim, desde criança, foi minha mãe. Eu antes achava que tinha sido meu avô, porque meu avô era aquele tipo que recitava poema, fazia sarau e tocava violino, era um político super engajado. Então, eu achei que meu avô me influenciasse, mas de repente eu percebi que não, era minha mãe. Minha mãe tinha uma academia de ginástica chamada Corpus, e eu até separei duas fotos para mostrar, porque eu fui retomar essas fotos. E é muito engraçado, porque era uma academia de ginástica que produzia esses corpos padronizados. Então, sabe assim, Paquitas da Xuxa, todas loiras, todas brancas, todas magras. E era isso, ó. Gente, que maravilha! Isso é maravilhoso. E aí, quando eu vi isso, eu entendi. Eu falei, gente, o que eu faço já. É claro que tá aqui um pouco, sabe? Tanto no desenho como na conexão de corpos, né? Produção de corpos híbridos. Eu vi o referencial todo aqui, gente. Maravilhoso. O uso da lycra. Muito maravilhoso. Ô, Thales, eu também. O que te levou. Gente. O que você acha que te levou a ter tantas possibilidades no exterior? Mesmo você morando aí, você, né, esse passeio pela Europa no todo, o que você acha que te levou a essas oportunidades? Olha, acho que tem uma coisa que assim, o meio ele exige essas formações, né, e legitimações, assim, né? Então, o fato de ter formação acadêmica legitimou um pouco, ou talvez muito, para fazer trabalhos no Brasil, por exemplo. O fato de eu fazer mestrado fora, doutorado fora do Brasil, me auxiliou a ter mais trabalhos e possibilidades no Brasil. Tendo mais trabalhos no Brasil, aqui eu passei a ter também mais possibilidades de trabalhos. E uma coisa para mim, assim como, né, na experiência, eu acho que eu ampliei muito meu horizonte. Eu antes era muito, assim, eu pensava, não sei, assim, de um modo mais restrito, embarreirado, assim, e pensava no contexto brasileiro. Então, minha possibilidade de trabalho era São Paulo, Rio, Sudeste do Brasil, quando eu podia trabalhar no Norte do Brasil. E isso não me ocorria, sabe? Eu não pensava. E quando eu saía que eu comecei a ter grandes desejos. Então, imagina que eu faço isso. Eu abro, às vezes, assim, o Google Maps e vou sondando lugares que eu tenho desejo de ir e trabalhar. Então, eu começo a sondar nesse país as cidades principais, as maiores cidades, as que mais têm instituições de arte
E, enfim, aí eu contacto, e eu sou o tipo que mando, assim, 300 mil e-mails, me inscrevo em tudo, e aí eu vou ser aprovado em uma coisa ou outra, não é? É, É vai. assim que funciona. Você vai receber 300 nãos e um sim. Então, para eu ter dois sims, eu tenho que ter 600 nãos e assim por diante, né? É Exatamente. isso. É, o Diego está falando, conviver com você mesmo foi um agente da pandemia que afunilou muitas pesquisas. As artes têm se beneficiado demais dessa reclusão sem querer romantizar o cenário. Gente, eu acho que a gente fazer é uma coisa bem freudiana, assim, a gente fazer o que a gente tem, o que a gente tem com o que a gente consegue. Sim. Não, e também, cara, assim, eu me vi limitado, né, nas possibilidades e realmente fui obrigado a fazer esse mergulho. E retomando o que eu disse, claro, né, ele na pergunta fala, né, de não romantizar. Mas a gente que tem essa possibilidade de fazer a reclusão, não precisa se expor, enfim. Acho que é isso. Esse é o caminho. Não, não tem outro, né? A gente tem que se isolar. E nesse isolamento eu vou tornar meu tempo útil para o meu bem-estar, assim. E não necessariamente ser produtivo, É, né? De colher resultados imediatos, assim. Às vezes não é isso. eu estava pensando nisso esses dias que eu estava falando que você precisa trabalhar muito para ser artista, né? Mas a gente tem que saber o que, que é trabalho, porque trabalho não é tipo mandar e-mail ou ficar produzindo. Às vezes é sentar e conversar com o curador, ou com um não curador, com o artista. Você está refletindo sobre o seu trabalho. Às vezes é dar uma volta, o artista, né, precisa. Então, assim, esse trabalho que o tempo todo vocês estão fazendo, mas não necessariamente é a produção do objeto em si, né? Então, acho que a gente coloca isso também, porque o que eu conheço, né, ainda mais que essa coisa de pintura, quando a gente tem muita gente de pintura que acha que tem que ficar ali na frente da tela o tempo todo pintando, que concordo que melhora, né? Claro, é prática, né? Vai melhorar, mas que também tem esse outro lugar do trabalho, né? Sim. Trabalho artístico. Olha, às vezes, uma coisa que me auxilia, e a Graziele Souza, que tem um trabalho que envolve essa prática doméstica, a prática doméstica usada de uma maneira, né, assim, racional, pode ser muito produtiva. Eu, quando chego numa residência artística, a primeira coisa que eu faço é esvaziar o espaço inteiro. Então, eu vou conhecer cada item do espaço. Eu vou tirar cada item desse lugar. E aí, quando eu faço esse contato, essa faxina, eu com certeza começo a refletir coisas. E na pandemia rolou muito isso, né? Altas faxinas, altas experiências de revisitar gavetas, né? De tirar coisa de gaveta, organizar tudo de novo. Isso ajuda muito. A gente olha para uma coisa que ficou esquecida, né? Escondida da gente mesmo, dentro da casa. Então, esse exercício de mergulho eu acho que é ótimo. Através de uma boa de uma faxina, às vezes. Achas que a imagem do artista visual passa por um contexto meio celebridade? Não sei, eu acho que faz sentido aquela, né, a frase aí do Warhol, né, de falar que teriam seus 15 minutos de fama, né? E chegou esse momento. A gente tem, né, vários Instagramers, né, influencers. Acho que sim, passa um pouco por isso, mas é só a gente usar isso ao nosso favor e não, enfim, não virar vendido, escravo da virtualidade. Com certeza. Estamos terminando. Qual conselho que você daria para artistas que estão começando? Ou que você daria para você antigamente? Olha, começando, acho que e para mim antigamente o mesmo, então, acho que seria o de buscar formação, informação também, né? Muita informação e ética, sempre. Esse é o atual, que eu acho que tem que ter ética. E não é só com pessoas, é com o ambiente também. Perfeito.
Thales, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Logo, logo espero que esteja. Eu não sei, né, quando é que vai vir vacina para gente, mas segundo semestre espero que esteja tudo Ah, bem espero que sim. e que a gente consiga falar ao vivo. Mas muito É obrigada. isso. Foi Eu um que prazer agradeço pelo convite. ter aqui. E a live vai ficar salva no IGTV para quem quiser rever e tudo. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.